E tivemos na manhã desse domingo, lá na Arena Barueri, o jogão válido pelo jogo de ida da grande final do Paulistão Feminino de 2025. O Palmeiras nocauteou o Corinthians por 5-1. Exatamente, meus amigos. Quando o Corinthians tentou reagir no segundo tempo, ainda levou 2 direto e não teve mais jeito. E aí o gol do Corinthians ainda foi marcado pela Paty Maldoné, gol contra. E agora resta o jogo de volta. O Corinthians vai ter forças para reverter esse resultado? Ainda não sabemos onde será o jogo, se vai ser na Neoquímica Arena, onde o Corinthians vai escolher para mandar esse grande jogo. Mas a razão é, ficou muito difícil para reverter um resultado de 4 gols de diferença. Pois bem, nós vamos entender como foi essa partida aqui agora no Vlog do Franco. Bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer as informações do nosso futebol feminino. O destaque, esse jogo válido pelo jogo de ida da grande final do Paulistão Feminino. Palmeiras 5, Corinthians 1. Isso mesmo que vocês ouviram. Nós vamos trazer o histórico da partida, a nossa análise e opinião. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal, sabe que o conteúdo aqui vai ser show de bola, não é mesmo? Por isso eu já conto com o seu like no começo do vídeo. Você que tá chegando aí agora, tá vendo qual que é do nosso canal, fica à vontade, assista o vídeo no final se você gostar. Aí sim, deixa seu like e, se possível, compartilhe com seus amigos. Se não se inscreveu ainda, deixa essa moral, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a bater a nossa meta e, claro, você dá mais visibilidade ao futebol feminino. Agora você ainda pode ajudar mais a gente. Você vai ver aqui no canto um link, né? Para você entrar no site e fazer algumas compras, alguns conteúdos aqui. Ou seja, você entrando pelo site por aqui, você vai ajudar o nosso canal a ganhar uma comissão, independente se foi esse produto que você escolheu ou não. Tanto da Shopee, tanto do Mercado Livre ou do Magazine Luiza. O que você escolher aqui, você vai estar ajudando o nosso canal. Tá? Ajuda a gente aí, por favor. Pois bem, galera, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram no fim da manhã deste domingo pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista Feminino de 2025. A partida aconteceu na Arena Barueri, com mando de campo do Verdão. Em campo, as palestrinas não tomaram conhecimento das rivais e golearam por 5-1. Brena, que fez 2 gols, Amanda Gutierrez, Raíssa Bahia e Fê Palermo marcaram os gols da vitória. Paty Maldoné descontou para o Corinthians. E como é que os dois técnicos, tanto o Lucas Piscinato e a Rosana Augusto, escalaram suas equipes para este duelo? Vamos começar, no caso, com as visitantes, que são as brabas do Timão. Olha só. O técnico Lucas Piscinato escalou a sua equipe com a Lelê, Thaís Regina, Marisa e Thaís Ferreira, Daiana Rodrigues, Andressa Alves, Duda Sampaio e Vicky Albuquerque, Tamires, Jaqueline e Johnson. A gente sabe, gente, que eu venho falando aqui que os técnicos de futebol feminino estão mais ou menos no mesmo nível. Você percebe num jogo como esse aí, por exemplo, né, que o técnico ele não tem uma opção tática para mudar o time, né? Ganhando ou perdendo, as mudanças são sempre as mesmas, né? Ou seja, se tá ganhando, entra fulano, entra fulana e sai fulana. E não tem uma coerência, ou seja, parece que a intenção é que todas as jogadoras têm que jogar, não importa o que o técnico está pensando taticamente. Então, um jogo claro disso, com o Corinthians precisando do resultado, e as trocas são sempre as mesmas, sem mudança, sem nenhuma troca tática para a gente ver, opa, o técnico quer ganhar o jogo. É isso que aconteceu. E você repare que aí não tá a Gabi Zanotti, né, como titular no time, que eu acho um erro, uma incoerência total.
a Gabi Zanotti não ser titular nesse time, assim como a Letícia Monteiro. Vai entrar no segundo tempo, mas aquela história, né, gente? Jogadora que joga com a partida andando, a situação é outra. Pois bem, e as palestrinas da técnica Rosana Augusto? Como é que ela escalou a sua equipe? Olha só, ela foi com a Kate Tapia, Poliana, Ingrid Fê Palermo, Brena, Amanda Gutierrez, Pati Baldané e Andressinha, Tainá Maranhão, Raíssa Bahia e a Rai Coutinho, o time da técnica Rosana Augusto, o time do Palmeiras que jogou tranquilo, certo? Sem pressão, jogadoras pareciam que sabiam o que fazer dentro de campo com a bola nos pés. Parecia não, tava claro, nítido que o Palmeiras jogou tranquilo esse jogo, sem pressão, e assim o Palmeiras soube fazer o resultado. Eu sempre falo para vocês aqui, o Palmeiras tem jogadoras decisivas. Pode ser, o time pode estar jogando mal o que for, mas uma Brena resolve jogar, pronto. Uma Amanda Gutierrez resolve jogar, tá aí. E se uma Amanda Gutierrez e uma Brena não estiver bem no jogo, tem também uma Tainá Maranhão. Pois bem, e se uma Tainá Maranhão, a Brena não estiver bem, ainda tem uma Andressinha, ainda tem uma Fê Palermo. Então são jogadoras decisivas o time das palestrinas. E como é que foi o primeiro tempo? Olha só, os primeiros 45 minutos da decisão foram de total protagonismo do Palmeiras. Já nos primeiros minutos, as donas da casa chegaram com perigo, dando susto na defesa do Corinthians. E não demorou muito para o primeiro gol sair. Aos 10 minutos, Brena abriu o placar do jogo. Também foi dos pés dela que saiu o passe para o segundo tento, que aconteceu aos 25 minutos, anotado por ela, Amanda Gutierrez. Já nos últimos movimentos da primeira etapa, após uma cobrança de escanteio, a camisa 7 do Alviverde marcou mais uma vez, fechando a conta em 3-0 para as palestrinas. Nesse primeiro tempo, o Corinthians não viu a cor da bola nesse primeiro tempo. E na segunda etapa, olha só, no intervalo, o técnico Lucas Piscinato fez 4 mudanças no time do Corinthians. Na volta para o segundo tempo, as alterações pareciam surtir efeito, com a equipe propondo o jogo e se lançando mais ao campo de ataque. Porém, foi o Palmeiras que voltou a balançar as redes aos 12 minutos. Raíssa Bahia fez grande jogada individual e bateu no canto da meta defendida por Lelê. Ela driblou a Thaís Ferreira, deu a meia-lua, ainda escorregou e mesmo assim ainda teve tempo para chegar e bater cruzado no gol da Lelê. Aos 33 minutos, depois de um cruzamento de Juliette, Pati Maldoné cabeceou tentando afastar e acabou mandando contra a própria meta, descontando para o Corinthians. Quando tudo parecia resolvido aos 45 minutos, Fê Palermo aproveitou o rebote dentro da pequena área e deu números finais da partida para a grande vitória palmeirense por 5-1 contra as Brabas do Timão. Pois bem, e agora o próximo jogo? Olha só, o duelo de volta acontece no próximo domingo, dia 14, a partir das 10 horas da manhã. O Palmeiras pode perder por até 3 gols de diferença, que ainda será campeão no tempo normal. Caso o Corinthians vença com a diferença de 4 gols, a decisão irá para os pênaltis. Para ser campeão do tempo normal, o alvinegro precisa vencer com a margem de 5 gols, gente. Convenhamos, é muito difícil. Pode acontecer? Pode, mas sabe aquelas coisas que acontecem cada 300 mil anos, né, no tempo? É o que pode acontecer. É impossível? Não é. O Corinthians tem time para correr atrás. Agora, se vai fazer 5 gols, é preciso estar muito focado. Pois bem, qualquer empate ou nova vitória do Palmeiras dará o título para as palestrinas. Palmeiras que vai tranquilo. O Palmeiras pode jogar sossegado esse jogo, certo? Não procurar não correr risco, que vai ser difícil perder, a não ser que o Palmeiras sinta a torcida do Corinthians e aí pede a concentração, pede o foco e pode perder sim de 3-0, 4-0, pode perder. O Corinthians tem time para bater o Palmeiras. Agora, se vai ser 3 ou 4-0, nós não sabemos.
Pois bem, galera, eu sempre falo aqui, o que falar de um jogo que foi 5, né? E a equipe venceu por 5, né? Claramente, né? O Corinthians abatido no primeiro tempo, o Palmeiras dominou o jogo inteiro no primeiro tempo. Alguns momentos de relance do Corinthians, mas o Corinthians não acertava nada, gente. Não acertava nada, certo? E terminou o jogo assim mesmo no primeiro tempo por 3-0, Palmeiras jogando fino da bola, certo? O Palmeiras não só balançou as redes, como dominou o Corinthians no primeiro tempo inteiro. No segundo tempo, com as trocas que o Lucas Piscinato fez, a equipe do Corinthians ainda tentou uma reação, né? Mas aí veio outro gol depois de um drible da Raíssa Bahia por cima da Thaís Ferreira, um chute cruzado, e aí não teve jeito, mais um gol do Palmeiras, 4-0, certo? E aí, quando tudo parecia perdido, um cruzamento dentro da área das Palestrinas, a Paty Maldané cabeceia contra o próprio Patrimônio, e assim 4-1, dando uma esperança para o time do Corinthians, mas aí não tem jeito. No finalzinho, o Palmeiras marca mais um tento com a Fê Palermo e assim o Palmeiras vence por 5-1. O Palmeiras parecia aquele pugilista que desafiou o campeão e com um soco cruzado desmontou totalmente o campeão, levando pra lona. E o campeão tentou sair do córner, mas não teve jeito. Leva mais 2 socos cruzados e aí o campeão vai pra lona e o desafiante vence. Foi assim que eu vi esse jogo contra o Palmeiras, contra o Corinthians. Como eu sempre falei para vocês, o Corinthians tem um bom time, um bom elenco, só que o Palmeiras tem jogadoras decisivas. Eu venho falando isso há um tempo, gente. Palmeiras tem jogadoras, o time pode estar mal, muito mal. De repente vem uma Brena e faz algo diferente. O time tá mal, a Brena tá mal. De repente vem uma Amanda Gutierrez, faz outra coisa diferente. A Brena tá mal, a Amanda Gutierrez tá mal. De repente vem uma Tainá Maranhão driblando todo mundo e faz um golaço. Então, o Palmeiras tem jogadoras decisivas. E assim, o Palmeiras sai na frente nesse primeiro jogo, certo? Uma boa vantagem que leva para o jogo de volta. Então o Palmeiras ainda não pode se considerar campeão porque é contra o Corinthians, mas vai ser difícil. Impossível? Não. Então tá aí para vocês a nossa análise e opinião desse jogo de Palmeiras 5, Corinthians 1, pelo jogo de ida da grande final do Paulistão Feminino. Nós vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma maravilhosa semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.